Hoje eu quero falar com vocês sobre os 3 principais erros cometidos por quem quer internacionalizar o patrimônio ou abrir empresas offshore. Tem muitos erros, tem muitos raciocínios equivocados que a gente pode fazer quando está internacionalizando o nosso patrimônio. Agora imagine quando você está internacionalizando operações de empresas. Como isso pode ser elevado a um outro nível. Os erros que você pode cometer são muito maiores. O primeiro erro que eu vejo ser o mais comum, principalmente por quem é da área, é pensar que todos os países são como o seu país. Por exemplo, se você mora no Brasil, pensar que todos os países vão ter uma observância das leis brasileiras ou enxergar operações e empresas como a lei brasileira enxerga. Ou se você é de Portugal, e esses dois países têm muita semelhança, ambos são de civil law, lei civil. Ao contrário dos tradicionais paraísos fiscais que já têm common law, lei comum. A lei civil, a lei de Portugal, a lei do Brasil, elas têm um código civil, um código penal e basicamente os juízes interpretam a lei e deferem decisões. Na lei comum você tem a base de precedentes judiciais. Se algo ocorreu no passado, você pode basear a tua defesa nisso. Não só nesse ponto a gente tem uma distinção muito profunda desses dois códigos sociais, vamos dizer assim, como também na interpretação do que é patrimônio e do que é de verdade sigilo. Países de lei civil, de civil law, têm por obrigação ter um Estado maior, pela própria interpretação do que é dever do cidadão, o que é dever do Estado e o que é o Estado confiar no seu cidadão. Simples assim. Você tem vários países que deram certo sendo de civil law, como Luxemburgo, como a própria Suíça, mas você tem muito mais países que deram certo em common law. Quando a gente fala de offshore, quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando em sua maioria de common law, ok? Esses países têm regras específicas para proteger o patrimônio, não só do teu cidadão, mas principalmente do cidadão contra estados estrangeiros. O que eu quero dizer com isso é pura e simplesmente a interferência desses estados em outro estado. Por exemplo, BVI. BVI é um país de common law. BVI tem uma série de leis que protegem o estatuto social daquelas empresas que estão estabelecidas lá. Inclusive, leis de sigilo patrimonial, onde se você abre uma empresa em BVI, provavelmente nenhum outro país saiba disso, a não ser que você coloque isso no teu imposto de renda. Muitas pessoas, quando estão internacionalizando o patrimônio, observam somente a lei local. E um pequeno incentivo, por exemplo, sucessão patrimonial ou exercício de posição acionária para que uma offshore seja útil. As pessoas constroem basicamente as offshores somente para isso no Brasil, em sua maioria, a não ser aqueles que estão internacionalizando as próprias empresas. Quando você está usando uma offshore somente para isso, você está perdendo muita função do objetivo, ou seja, muita função da offshore. Uma offshore não serve para isso, se você quer saber. Uma offshore serve para muito mais coisa. Isso de você pensar os países estrangeiros como você vê as suas leis, né? Tentar colocar na caixinha da lei local o país onde você está abrindo offshore faz com que você perda toda a efetividade, com que você não aproveite o que a outra legislação te oferece, inclusive sigilo fiscal. E, se você quer saber, você não está nem protegendo o teu patrimônio. Isso é muito importante. Entender que países têm leis diferentes e que, apesar de existir um sistema de comunicação, o CRS, o FATCA e o CARF, não é sempre que as coisas funcionam da maneira que o Estado diz que vai funcionar, principalmente em estados latinos como o de Brasil e Portugal. O segundo mais frequente erro é um erro derivado do primeiro, que é você tentar adotar um modelo tradicional da abertura. Uma offshore simples, feita como faziam lá nos anos 80, que não vai estar em observância já às revoluções que foram oferecidas em blockchain e em cripto. E se você não sabe o que aconteceu, existiu uma ruptura muito clara em 2016 da adoção massiva de cripto depois do endurecimento de várias medidas de cross-border. Se você abre hoje uma offshore antiga, por exemplo, como a offshore do Silvio Santos foi aberta, você está perdendo muito do que blockchain já te oferece. E você está pagando muito mais caro do que você deveria. Se você segue esse protocolo de ir num escritório tradicional de vários e vários anos, que não tem nenhuma observância tecnológica, que ainda abre offshores na mesma jurisdição de sempre, provavelmente você está indo para o mesmo caminho que todos esses caras que abrem offshores simples estão caindo. Estão caindo em problemas regulatórios, em problemas de sucessão. E, hora ou outra, vão aparecer num jornaleco
do Brasil dizendo que aquele patrimônio não era declarado, porque ninguém entende offshore direito no Brasil. Todo mundo acha que aquilo é feito para cometer crime. Hoje existem estruturas extremamente baratas, com extremo sigilo, e que vão durar talvez 500 anos. E aqui cabe até um comentário. Tem empresas do leste europeu que já têm assim 500, 400 anos mapeados de abertura. O terceiro erro mais comum, com certeza, é o erro de confiar demais na legislação ou no instituidor dessa offshore. Por exemplo, nesse vídeo aqui eu falei de BVI. Se você confiar somente naquela legislação, somente em BVI, e dar muitas informações no momento de instituir essa empresa lá, por exemplo, eu quero que nesse estatuto social já tenha todo o meu quadro de sócios, nesse estatuto social já tenha todos os meus herdeiros e que ali eu já faça meio que um testamento, você está dando muita informação para um leão que pode te devorar. Por mais que BVI tenha um histórico de confiança internacional, por mais que BVI seja uma das legislações mais confiáveis do mundo atualmente por muitos especialistas da área, eu não creio nisso, eu tenho uma opinião diferente. Você nunca coloca as tuas fichas nisso. Leis mudam, pessoas mudam. Nunca confie que um país vai te defender. Tem uma frase que é: dinheiro bem investido compra até flecha de cupido. Se compra até isso, imagina uma decisão judicial ou fazer com que o Estado, específico até internacional, conduza um processo judicial em alguma outra jurisdição. Muito cuidado quando você confia em um só país e dá muita informação de bandeja para ele. A princípio, sempre desconfie. Eles não têm risco nenhum. Você está assumindo quase tudo. A mesma coisa vale para o teu instituidor. Algumas coisas, como a gestão do patrimônio detido nessa offshore, não pode estar na mão do teu instituidor. E tem várias empresas no Brasil que cruzam essa função, fazendo com que você abra a offshore com eles e também faça com que eles tenham o poder sobre o teu patrimônio. Isso não pode ocorrer, porque isso, no fim das contas, não vai estar servindo para a tua segurança, mas sim para a segurança deles. Uma offshore é um instrumento seu, não de ninguém. E se você abre uma offshore comigo, com a Ripples, a offshore não serve para minha segurança, ela é tua. Se você precisa de uma consulta para o teu caso específico de internacionalização ou de proteção patrimonial, tem um link aqui abaixo desse vídeo. Se você se interessa sobre internacionalização e assuntos como esse, lembrando, nós não ensinamos você a abrir uma offshore, mas sim a internacionalizar o teu patrimônio. Tem um link aqui embaixo do Ripples Hub, onde você tem suporte para tudo isso e toda semana a gente tem conteúdos como esse lá dentro. Se você quer abrir uma offshore, ou abrir um trust, uma fundação internacional, uma Soft 1, uma Soft 2 ou até uma instituição mais robusta, tem um link aqui abaixo desse vídeo onde você pode contratar uma das nossas soluções. Um abraço, até semana que vem.